Num passado não tão distante, noite era sinônimo de escuridão e hora de dormir. Aí veio a eletrificação e num piscar de olhos, tudo mudou. Eu sou Pedro Carvalho, analista de tecnologia da Empírico Gestão, e no episódio de hoje a gente vai aprender um pouco sobre o grande desafio que o mundo enfrenta hoje e como ele se relaciona com o surgimento da eletrificação. Tech Riders está começando agora. Vem comigo! Se você nos acompanha desde o início, não vai se surpreender se eu te disser que os primeiros experimentos com eletricidade aconteceram há muito tempo, lá na Grécia Antiga, pelas mãos de Tales de Mileto. Tales, natural da cidade de Mileto, foi um matemático, astrônomo, filósofo e é amplamente reconhecido como o primeiro a buscar explicações racionais e naturais para as questões do universo. Sua forma de pensar, baseada na observação e razão, serviu de modelo para vários outros pesquisadores que viriam a seguir, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Naquela época, eles acreditavam que os fenômenos naturais eram consequência das vontades divinas. Então, entender a mitologia e o humor dos deuses era fundamental para encontrar as respostas. Só que Tales, com a sua abordagem inovadora, buscou resposta na interação dos elementos naturais e fenômenos controláveis. Um deles era a eletricidade. Ele percebeu que quando esfregava um pedaço de âmbar com um tecido, o âmbar passava a atrair objetos leves como uma pena. Desse jeito, ele descobriu a eletricidade estática. Naquela época, ele acreditava que o âmbar tinha alguma característica especial que diferenciava ele dos outros materiais, e isso acabou influenciando o nome dado àquele fenômeno que ele observou. Elétron quer dizer âmbar. Tales não soube explicar muito bem o fenômeno e o seu experimento não tinha aplicações práticas. Porém, o registro desse curioso fenômeno foi fundamental para as futuras descobertas e as novas aplicações que viriam a partir daí. O ano era 1831. Michael Faraday, um brilhante cientista que já tinha descoberto um interessante fenômeno envolvendo eletricidade e magnetismo, faz uma nova e surpreendente descoberta. Era possível gerar eletricidade ao movimentar um ímã próximo a um fio condutor. Parece pouca coisa, só que essa foi a base de uma das mais importantes invenções feitas pela humanidade, o gerador elétrico. Sem os geradores, a eletrificação seria só um sonho na cabeça de um futurista do século XIX. Faraday, com seus experimentos inovadores, deixou o caminho livre para que outro grande cientista, James Clerk Maxwell, desenvolvesse sua teoria do eletromagnetismo, deixando claro que eletricidade e magnetismo são faces de uma mesma moeda. A partir daí, o controle da natureza pela humanidade alcançaria uma escala sem precedentes, assim como a capacidade de transferir energia de forma massiva e muito mais eficiente. Para completar, a gente não pode deixar de citar as invenções de Nikola Tesla, um engenheiro eletricista sérvio que migrou para os Estados Unidos em 1884. Ele protagonizou uma das maiores rivalidades daquela época com o grande empresário e inventor Thomas Alva Edison, a Guerra das Correntes. Naquela época, não tinha um consenso sobre o melhor sistema para transmissão e distribuição de energia, se ele devia ser de corrente alternada ou contínua. Tesla, por meio de seus experimentos e invenções, deixava muito evidente os benefícios do uso da corrente alternada em detrimento da contínua, que era defendida por Edison. Apesar das investidas de Edison e a sua campanha de difamação do sistema alternado, a realidade se impôs de forma implacável e a expansão da eletricidade aconteceu conforme a visão de Tesla. A propósito, Tesla era um grande visionário, prevendo tecnologias que viriam anos mais tarde, como o radar, o raio-x e a energia solar. Com a virada do século XIX, o mundo ia começar sua jornada rumo à eletrificação completa. À medida que a corrente alternada se tornava um padrão, as usinas hidrelétricas e termoelétricas eram capazes de abastecer cidades e indústrias distantes, criando uma robusta rede elétrica que, aos poucos, ia cobrindo os Estados Unidos e boa parte do mundo. Esse aumento da capacidade instalada, junto com o poder das economias de escala, reduziu drasticamente o custo da energia elétrica, o que foi fundamental para a adoção em larga escala, principalmente pela indústria, substituindo máquinas tradicionais, como, por exemplo, as máquinas a vapor. Daí em diante, foi questão de tempo para o surgimento de novas aplicações para a eletricidade e, consequentemente, novos e gigantescos mercados consumidores. Um desses mercados foi, por exemplo, o de eletrodomésticos. Produtos como batedeiras elétricas, refrigeradores, revolucionaram completamente as tarefas domésticas, um símbolo da modernidade.
A gente também teve inovações de grande impacto, como, por exemplo, o rádio e a televisão. A gente já falou um pouquinho sobre essas duas invenções e o papel delas na forma como a gente consome. Inclusive, se você ainda não viu esse capítulo, é só clicar no link aqui na descrição. Finalmente, a eletricidade transformou setores inteiros, como o de transporte, com bondes elétricos, a iluminação pública, que foram marcos do progresso urbano e mudaram a relação de trabalho nos grandes centros. Para a gente ter uma ideia dessa transformação, as economias eletrificadas elas experimentaram consideráveis aumentos no PIB, de até 4% ao ano. É evidente que a eletrificação teve um impacto profundo e transformador no desenvolvimento da humanidade. Mas isso, gente, vai ser muito pequeno perto do que a gente está vivendo agora. A gente sempre precisou de muita energia. Inclusive, se engana quem acha que o avanço tecnológico fez a demanda por energia reduzir. Na realidade, o que aconteceu foi exatamente o oposto. À medida que os sistemas de geração, transmissão e de distribuição ficaram cada vez mais eficientes, o custo com a energia diminuiu drasticamente, e isso impulsionou enormemente o consumo da energia. Parando para pensar, esse é um dos grandes paradoxos do avanço tecnológico, e agora ele deve ficar ainda mais evidente. A causa disso, inteligência artificial. Com o avanço da IA, a demanda energética vai aumentar drasticamente, e há quem diga que isso, inclusive, vai ser o responsável por colapsar a sociedade mundo afora, uma vez que os sistemas que a gente tem de distribuição e geração de energia não seriam suficientes para atender a demanda. Isso, então, vem impulsionando uma verdadeira corrida para o comissionamento de antigas usinas nucleares, por exemplo, assim como o desenvolvimento dos reatores modulares de pequena escala, ou SMRs. E quem são os grandes demandantes? Os grandes provedores de nuvem, ou hyperscalers, como o AWS da Amazon, Azure da Microsoft e Google Cloud da Alphabet. Quando a gente fala de IA, é impossível a gente não falar de uns pilares que sustentam o seu desenvolvimento, os semicondutores. E não deve ser surpresa para você saber que a NVIDIA, claro, ocupa um papel relevante nesse cenário, pois ela é a companhia que possui as melhores e mais integradas soluções para os data centers de ponta. Porém, o evento recente mexeu com o mercado e, consequentemente, com as suas expectativas em relação ao avanço em semicondutores. Um evento chamado DeepSeek. Desenvolvido por uma startup chinesa de mesmo nome, o lançamento do DeepSeek, modelo capaz de raciocinar, causou emoções fortíssimas no mercado. Algumas das inovações trazidas pelo modelo e a possibilidade de ter sido treinado com menos investimento em hardware, além de semicondutores de gerações anteriores, fez as ações das companhias de infraestrutura para data centers entrar em colapso. Mais de $1 trilhão em valor de mercado foram vaporizados e o pessimismo se instaurou no ar. Agora a bolha estoura. Voltou a ecoar nos corredores e na mídia especializada. O pavor realmente tomou conta. Infelizmente, a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer com a NVIDIA e as companhias momentaneamente impactadas pelo pessimismo do mercado. Mas uma coisa parece muito clara para a gente. Grandes alavancas impulsionam e vão continuar impulsionando o campo da inteligência artificial. Então esse evento marca uma nova ramificação na forma como os modelos são desenvolvidos, com maior capacidade de raciocínio e maior demanda computacional em tempo de uso, ou seja, em tempo de inferência. Não vamos esquecer do que a história ensinou para a gente. À medida que a tecnologia vai se tornando mais barata e acessível, o seu uso aumenta, impulsionando o desenvolvimento de novas aplicações e, consequentemente, mais consumo. E se tem uma coisa que garantidamente a gente vai ver, é o barateamento dos custos da inteligência artificial. A gente viu hoje que já existe um grande desafio energético para suprir a demanda atual por IA, e a tendência é que ele se torne ainda maior nos próximos anos. Será que a gente está vivendo nos primórdios de uma das tecnologias mais transformadoras que a humanidade vai ver? E é com essa pergunta que a gente encerra mais esse episódio do Tech Riders. Se você gostou, dá um like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!